Pessoal, dando continuidade aos estudos do calorímetro, né? Se vocês tivessem, em sala de aula, eu gostaria de ter feito essa experiência aqui com vocês. Então, modelando as trocas de calor, né? Então, o calorímetro a gente tinha visto que ele serve para impedir as trocas, né, de calor, ó. O esquema básico do calorímetro e como é a sua utilização. Para ampliar esse conhecimento, vamos desenvolver uma atividade em que será possível analisar a troca de calor entre duas massas de água, fazendo uso de um calorímetro. Nesse caso, será preciso determinar a sua capacidade térmica. Então, aqui é a construção de um calorímetro, né? Então, aqui a gente vai precisar de um recipiente térmico, que pode ser um isopor, um termômetro, um medidor de volume, um agitador, água e papel alumínio. Então, como que eu vou construir isso daqui, ó? As paredes do calorímetro, né, elas devem ser de um material que não tenha muito calor, como o exemplo isopor. Pode ser aquele isopor de cerveja, né, de colocar latinha de cerveja, garrafa. Pode ser um pequeno recipiente isopor, usado em geral para manter a temperatura de latas de alumínios ou garrafas, ou mesmo uma pequena garrafa térmica que não está sendo utilizada. Como é que vai funcionar a experiência? Então nós vamos furar, tá, a tampa do isopor e vou fixar um termômetro nesse orifício, de forma que ele entre em contato com o líquido que será colocado no copo. Seu calorímetro deve ficar semelhante ao da fotografia. Então, ó, é o calorímetro, o termômetro, certo? Então, que ele vai ficar mais ou menos assim. Então, como que eu vou fazer? Ó, vou aquecer Vou colocar 100 ml de água, né, a temperatura no ambiente, lá no calorímetro. Vou tampar e vou verificar qual que é a temperatura. Então, lembrando que tem um caderno do lado para a gente anotar. Depois eu vou aquecer, né, 200 ml de água, tá, o dobro, até que a temperatura ela esteja entre 40 e 50 graus, tá? Então, como que eu vou saber isso? Pelo meu termômetro. Vou retirar a tampa do calorímetro, vou derramar água aquecida no seu interior, ó, retira a tampa do calorímetro e rapidamente derrame a água aquecida no seu interior, tampando-o novamente. Aí eu vou agitar aquilo ali, né, para que a troca de calor entre as massas possa ser uniforme. Vou esperar 5 minutos até que a temperatura de equilíbrio seja atingida. E anote esse valor. Temperatura de equilíbrio quando elas passam o calor cedido e o trocado, né? Eles vão chegar numa temperatura comum para os dois. Aí eu vou equacionar, ó, o módulo da quantidade de calor recebido da água fria, né? Então, ó, a quantidade de calor da água fria vai ser o macete, ou seja, a massa, o calor específico da água que é 1, e a variação de temperatura. Vou fazer a mesma coisa da quente, né? A massa, calor específico, variação de temperatura. Então, a quantidade de calor absorvida vai ser o quê? A da água quente menos da água fria. Aí, agora aqui eu vou achar a capacidade térmica. Capacidade térmica é o quê? A variação do calor, da quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, né? Então, é para vocês fazerem 3 vezes essas etapas, né, do procedimento. Vou determinar a média aritmética dos valores para a capacidade térmica. Então, vai ser essa atividade que vocês vão fazer. Essa atividade, vocês podem fazer ela gravar ela, fazer ela em dupla, para vocês apresentarem para mim depois, tá? Então, aqui, ó, as perguntas. O que ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes interagem sem interferência do meio ambiente de outros corpos? A quantidade de calor cedida pela água quente, totalmente absorvida pela água fria, é totalmente absorvida? Justifique. O que você entende por capacidade térmica do calorímetro, né? Aí aqui eles estão dando uma sugestão, ó. Pode-se colocar um envoltório de alumínio forrando as paredes internas do calorímetro. Nesse caso, o valor da capacidade térmica desse calorímetro será maior ou menor do que a capacidade térmica
do calorímetro que não utiliza essa forração? Para fundamentar sua resposta, desenvolva todas as etapas do experimento anterior utilizando o calorímetro envolto com papel alumínio em seu interior e faça a comparação entre os dados obtidos com os dois calorímetros. Qual dos dois calorímetros tem maior capacidade térmica? Qual dos dois absorve mais calor e por quê? Pessoal, então aqui basicamente é a construção do calorímetro com e sem a folha de alumínio, né? Então daria para fazer 2 calorímetros aí, fazer o mesmo experimento e verificar a quantidade de água. Então esse que seria um experimento legal para fazer, tá? Com materiais simples aí. Só tomar bastante cuidado para na hora que estiver manuseando a água quente, certinho? Para a gente ter essas coisas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Ó, lá no meu canal no YouTube, então tem lá assim, Daniel Popolin, vocês procurem lá, vai ter lá as características do vídeo, né? Mas esse vídeo eu vou ter copiado o link e já vou ter passado para vocês aí, certinho, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.